Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre reality shows. Antes de começar esse vídeo sobre esse gênero polêmico aí de televisão, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkfy, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Eu sinto que existe um preconceito muito grande ao redor de reality shows e muito por conta de alguns formatos específicos desse tipo de produção terem bombado mais do que alguns outros. Inclusive, muitas pessoas esquecerem que vários outros programas que às vezes elas consomem, elas acham interessantes e elas acham que tá mais alinhado com o que elas gostam de consumir na televisão, são também reality shows. Um reality show nada mais é, inclusive pode ser traduzido literalmente dessa forma, como um programa sobre a realidade. Como eu falei com vocês, existem alguns formatos que são mais populares, onde normalmente a gente vê um grupo de pessoas, algumas brigas sendo provocadas, a gente vê, às vezes, muita pegação, tem muitos realities que são disso também. Mas quando a gente fala de programas de talento, de dança, comida, canto, dependendo do programa de viagem, ele também pode se enquadrar tranquilamente em reality show. Programas de decoração de casa, de reforma de casa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar uma geral nos reality shows mais influentes que nasceram lá nos Estados Unidos. Afinal, aqui no canal a gente ensina inglês e também fala de cultura dos Estados Unidos. E se tem uma coisa que define e muito a cultura televisiva dos Estados Unidos, são os reality shows. Enquanto eu tava fazendo a pauta aqui desse vídeo, eu inclusive descobri que muitos e muitos realities que ficaram populares pela versão americana não são originalmente americanos. Inclusive eu trouxe um deles aqui nessa lista, mas meu objetivo foi fazer uma lista realmente com os realities muito influentes e com muita projeção que nasceram lá em solo estadunidense. Começando pelo polêmico America's Next Top Model. America's Next Top Model, que significa nada mais do que a próxima Top Model dos Estados Unidos, foi um reality bem polêmico, ele já foi encerrado e polêmico principalmente por conta dos comportamentos da Tyra Banks, que era apresentadora do programa. Quem acompanhou aí o reality deve ter percebido ao longo das temporadas que a Tyra é uma pessoa bem complicada de se conviver e não só pautado em reclamações, fofocas, etc. de bastidores, mas também na relação dela, que era apresentadora e uma das juradas do programa, com as competidoras. Isso acabou ficando bem evidente. Mas apesar das polêmicas, o programa gerou sim vários momentos muito memoráveis, existem memes que são feitos desse programa até hoje e realmente teve uma influência muito grande na cultura pop. O sucesso do programa não se restringiu unicamente aos Estados Unidos, eu pelo menos lembro de assistir bastante ele quando eu era criança aqui no Brasil e inclusive ganhou uma versão brasileira. Não foi um sucesso tão grande quanto o americano, mas ainda assim fez um certo sucesso aqui. America's Next Top Model durou nada menos do que 15 anos sendo exibido na televisão e teve uma quantidade muito chocante de temporadas nesse período, porque o programa teve 24 temporadas em 15 anos. Eu não sei como é que eles conseguiram enfiar tanta temporada em tão pouco tempo, mas fizeram. E não dá pra gente falar aí desse ramo da moda sem citar um outro reality gigantesco que também nasceu lá nos Estados Unidos, que foi o Project Runway. O Project Runway introduziu aí o público a um outro departamento em relação à moda, né? Enquanto America's Next Top Model tinha muito esse foco de trazer pro mainstream como é que funcionava o mercado de modelos e como é que funcionava casting de modelos, sessão de foto e como era competitivo esse mercado, o Project Runway era focado na competitividade e no mercado de estilistas. Além do programa ter revelado vários e vários talentos aí na moda que até hoje são bem atuantes e bem conhecidos, ele ainda tá no ar com novas temporadas sendo exibidas e o Project Runway já foi adaptado para mais de 30 versões ao redor do mundo. Indo agora pro ramo da dança, a gente tem o famoso Dancing with the Stars. Dancing with the Stars, que significa dançando com as estrelas, no caso, os famosos. E se você viu alguma semelhança entre esse programa e o Dança dos Famosos que passa na Globo até hoje, inclusive é bem popular até hoje, não é coincidência, já que o Dança dos Famosos é uma versão desse programa americano, né? No caso, na versão americana ele é um programa por si só, aqui no Brasil ele é um quadro dentro de um outro programa, mas foi uma versão autorizada que a Globo fez desse formato, né, para poder trazer aqui pro Brasil. A ideia do programa, como vocês já sabem, é colocar dançarinos profissionais com pessoas famosas, porém que não são famosas por dançarem, né? Então elas estão ali meio que aprendendo a dançar e mostrando seu talento junto com dançarinos profissionais. O Dancing with the Stars estreou lá nos Estados Unidos em junho de 2005 e algumas semanas depois estreou um outro grande fenômeno de realities de dança que foi o So You Think You Can Dance. So You Think You Can Dance, que significa então você acha que você sabe dançar? Que foi uma ideia do mesmo produtor do American Idol, que a gente já vai falar aqui, que foi um outro reality também muito grande que aconteceu lá nos Estados Unidos. E o So You Think You Can
Dance também tá no ar até hoje. Esse ano foi exibida a 18ª temporada do programa. E é claro que a gente tem que falar do American Idol. E sim, eu sei que American Idol não nasceu nos Estados Unidos, né? O American Idol, no caso, que recebeu o nome de American Idol, foi uma versão de um programa britânico, mas é inegável que foi essa versão do programa que popularizou ele pro mundo inteiro. Até hoje, o American Idol é um dos programas mais assistidos dos Estados Unidos. Ele existe há muitos e muitos anos. Também já foi trazido aqui pro Brasil, né? Todo mundo conhecia o Ídolos, que fez um sucesso gigantesco aqui. Eu não tenho certeza se ainda passa Ídolos. Eu acho que não. E o motivo do sucesso do American Idol é, em parte, porque o programa já revelou vários e vários cantores que chegaram aí no topo das paradas e que estão em alta até hoje. Logo na primeira temporada, a vencedora do programa foi ninguém menos do que a Kelly Clarkson. E nas temporadas seguintes, a gente teve outros nomes bem grandes, como a Carrie Underwood, a Jennifer Hudson, que inclusive chegou aí ao patamar de EGOT, ou seja, ela tem Tony, que é o maior prêmio do teatro, ela tem o Oscar, que é o maior prêmio do cinema, o Emmy, que é o maior prêmio da televisão, e o Grammy, que é o maior prêmio da música. Também revelou o Adam Lambert, a Jordan Sparks, o Chris Daughtry, vocalista aí da banda Daughtry, a cantora Fantasia, que recentemente protagonizou a adaptação da Cor Púrpura, né, da Broadway pro cinema, e também o cantor Philip Phillips, que já veio até no Rock in Rio. Continuando, a gente tem um dos meus realities favoritos da vida inteira, que é The Simple Life. The Simple Life foi um mega sucesso no começo dos anos 2000. Foi um reality protagonizado aí pela Paris Hilton, que, né, sempre importante lembrar, é considerada a primeira influenciadora digital da história, e também pela Nicole Richie, que é filha do cantor mega famoso Lionel Richie. A ideia do programa era basicamente pegar a Paris Hilton e a Nicole Richie, que eram conhecidas internacionalmente por serem muito ricas, muito famosas, estarem sempre em festas e frequentando os melhores lugares, e colocar elas para fazer alguns trabalhos com os quais elas com certeza nunca tiveram contato. Para trabalhar em fazenda, trabalhar em fábrica, vários trabalhos braçais. E o programa rendeu muitos momentos muito engraçados. Até hoje a gente vê memes sendo feitos com cenas do programa. E tanto a Nicole quanto a Paris já falaram que até hoje elas têm um carinho gigantesco pelo reality. Afinal, ele foi exibido durante 5 temporadas e foi um grande sucesso. Em seguida, a gente tem nada menos do que o reality show com a maior quantidade de Emmys de todos os tempos. E eu tô falando do reality estadunidense RuPaul's Drag Race. Drag Race foi o programa que trouxe aí pro mainstream e fez uma quantidade incontável de pessoas conhecerem a arte drag. Aqui no Brasil, a gente tem duas das maiores drag queens do mundo, que é a Pabllo Vittar e a Glória Groove, e ambas começaram nessa arte por influência do programa. RuPaul's Drag Race basicamente é uma competição de drag que vai testando ali das artistas que estão participando de cada temporada inúmeros tipos de habilidades diferentes, então habilidades de costura, de atuação, de dança, de canto. Ao longo das 16 temporadas, unicamente na franquia original, porque hoje em dia existem várias outras franquias do programa espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, que a gente está indo agora para a segunda temporada do RuPaul's Drag Race Brasil, o reality já ganhou nada menos do que 29 Emmys, tendo sido indicado mais de 60 vezes ao prêmio. O RuPaul Charles, que é o artista aí por trás da drag RuPaul, que é a apresentadora do programa e criadora do programa, também se tornou o artista negro com a maior quantidade de Emmys de todos os tempos em categorias de não atuação. É impossível falar de reality shows nos Estados Unidos e não falar de Keeping Up with the Kardashians. Eu sei que muita gente não gosta das Kardashians, eu particularmente tenho algumas questões contra alguns pontos desse programa, mas é inegável que a Kim Kardashian conseguiu fazer uma coisa genial ao transformar ela, a existência dela e a existência da família dela em algumas das marcas mais valiosas do mundo. O programa é exibido até hoje, mas ele mudou de nome, agora ele se chama só Kardashians, mas é basicamente o mesmo formato do programa anterior, com uma produção muito melhor, e além de ser um dos reality shows mais emblemáticos de todos os tempos, ter trazido aí vários momentos muito marcantes para a televisão americana, a Kim conseguiu fazer com que todos os membros da família dela, sem exceção, estejam aí todos os anos em listas das pessoas mais influentes do mundo. Amazing Race. Amazing Race está em exibição desde 2001 e continua sendo uma grande febre nos Estados Unidos, apesar de que aqui no Brasil eu, pelo menos, nunca vi esse programa bombando muito. Eu lembro que ele era exibido, se eu não me engano, no Discovery Channel, mas eu nunca fui muito de assistir, eu nunca conheci muita gente que assistiu também. Mas como eu falei com vocês, lá nos Estados Unidos ele é uma grande febre e ele já está se encaminhando para a 36ª temporada. O programa basicamente consiste em algumas duplas ao redor do mundo terem que fazer uma jornada exaustiva de carro, seguindo várias pistas e vários enigmas para tentar chegar no prêmio de $1 milhão. E por último, a gente tem outro dos meus realities favoritos, que é o Catfish. Catfish também foi adaptado para o Brasil, existe o Catfish Brasil, não durou tanto tempo quanto a versão original, e assim, eu particularmente não achei que foi muito bem também. O programa é focado em tentar apresentar pessoalmente pessoas que se conhecem unicamente
pelo virtual. E como a gente sabe, existe o fenômeno dos usuários fake, né? Fake em inglês significa falso. Então, quando você cria um usuário que na verdade não representa você. Isso pode ser feito com o intuito de você não ser reconhecido na internet, então ninguém saber que é você por trás daquele perfil. Pode ser usado também para enganar as pessoas, como no caso desse programa é o que acontece a maior parte das vezes. E o reality foi derivado de um documentário de mesmo nome feito pelo Nives Coleman, que é um dos apresentadores do reality, né? Ele foi vítima também de uma pessoa que na internet enganou ele, fingindo que tinha uma outra identidade, e ele decidiu fazer um programa para tentar evitar que outras pessoas passassem pelo que ele passou. Catfish acabou sendo suspenso em 2018 por conta de umas acusações bem pesadas que recaíram sobre o Nive e acabaram sendo retiradas depois, mas o programa acabou não voltando ao ar. A única continuação que a gente teve de Catfish foi o início do podcast lá em 2020. Bom, mas essa foi a lista que eu construí com alguns realities que eu considero bem emblemáticos e bem grandes e influentes em diferentes departamentos. E só um PS que eu não coloquei X Factor e a série Got Talent, The Voice, porque nenhum desses realities nasceu nos Estados Unidos, apesar de a versão americana, como eu falei, ter feito mais sucesso do que a versão original. Mas quero saber de vocês quais realities vocês acham que deveriam estar nessa lista e que não estão, então comenta aqui embaixo. Mais uma vez, lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkfy, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.